Oi, meus amores, tudo bem? A Bruxa de Salem tá aqui com vocês de novo. Então, meus amores, hoje eu tenho um relato muito interessante para contar para vocês. Esse relato ele é um tanto quanto intrigante, porque a história me afetou bastante. Trata-se de um seguidor meu da Colômbia. Muito obrigada, Rafaelo. Rafaelo, muy grata por su relato. Me gusta mucho. Gratidão. Muitas gracias a você. Então, assim, pessoal, eu enrolo um pouco o espanhol, né? Eu hablo um pouco. Mas, então, vamos lá. O Rafaelo me contou essa história. Ele era da polícia, tipo um BOPE aqui no Brasil, lá na Colômbia. E eles faziam aquelas operações para buscar, né? Laboratórios clandestinos. Aqueles laboratórios que é colocado no meio da mata, sabe? Que na Colômbia tem muito disso. Na Colômbia, no Uruguai, por tudo tem. Esses laboratórios clandestinos de cocaína, né? Que é onde eles destilam a cocaína. Então eles faziam essas diligências para estourar esses laboratórios de cocaína. Em uma dessas noites, ele disse que estavam indo numa diligência. Indo de 8 carros para um lugar muito distante, um lugar que era no meio do nada. E ele disse que geralmente esses laboratórios ficam no meio do mato, né? Então eles têm que ir em bastante soldado, porque é complicado, porque existe uma guerra muito grande. Então ele disse que o que aconteceu? Eles foram, só que no meio do caminho eles passaram numa casa. Tratava-se de uma mansão. Uma mansão muito bonita. Um lugar muito lindo, sabe? E a mansão, ela fez o quê? Ela estava lá, vazia, no meio do nada. Uma mansão grande, grande, grande. Muito linda, diz ele. E quando ele passou pela mansão, ele viu uma garotinha. Essa garotinha olhava com o olhar atado e pedindo socorro pela janela. Quando ele viu aquela garotinha pedindo socorro pela janela, e era uma garotinha de 10 anos de idade, naquela casa escura, no meio do mato, uma mansão e uma criança pedindo socorro, meu Deus, eu saí correndo dentro do carro, armada. Mas o coronel não autorizou que ninguém descesse do carro. Seguiram viagem, foram e estouraram o lugar, prenderam várias pessoas, fizeram o trabalho deles. Diz ele que o trabalho levou mais de 4 horas para ser realizado, mas eles fizeram um trabalho muito bem, obrigado. E retornaram para a base deles. E no retorno da base, ele conseguiu convencer o patrão, né, o coronel deles lá, o que mandava neles, né, a parar naquele lugar. Porque ele disse que, infelizmente, ele não ia conseguir chegar em casa, não ia descansar, assim, se ele não fosse lá ver aquela garotinha o que tinha acontecido com ela. Então ele mandou eles pararem em 3 carros. Eles iam seguir viagem, mas ele disse: separa 3 carros aí de vocês e vocês entram nessa casa e vão em busca dessa garota. De repente ela tá perdida aí dentro. E assim eles seguiram viagem mais 4 carros e eles ficaram em 3. Eles estavam em 14 soldados juntos nessa diligência para entrar nessa mansão. Então os 14 soldados entraram e começaram a entrar em cada cômodo. Era uma casa muito grande, sabe? Muita coisa com pouco móvel, tudo empoeirado, tudo abandonado. Dava de ver que ninguém entrava naquele lugar há muito tempo. E assim eles olharam todo o andar de baixo e não encontraram nada. Nada, nada, não tinha nenhuma garotinha, não tinha nada. Só que quando ela acenou para ele, ela estava no andar de cima. Ela estava no andar de cima num quarto, numa janela muito escura, com uma cortina branca velha. Ele descreve certinho. Diz que era uma garotinha de uns 9, 10 anos de idade. Cabelinho muito preto, muito preto, muito preto. Diz ele que a pelezinha dela reluzia à luz da lua, porque eles passaram a noite. E ela tinha o olhinho bem claro, bem claro, bem claro, que ele disse que dava de ver. Era uma garotinha muito linda. Pelezinha bem branquinha. Uma garotinha com um semblante aterrorizante. Ela estava totalmente apavorada pelo olharzinho dela quando ele viu ela quando eles foram fazer o comboio. Mas então eles subiram. Quando eles começaram a subir para o segundo patamar da casa, eles começaram a sentir um cheiro ruim. Era um cheiro forte. Um cheiro muito forte. E ele disse que aquele cheiro, conforme eles subiam mais, porque a casa estava toda escura, né? Que era de noite.
Ele disse que quanto mais eles subiam, mais aquele cheiro aumentava. E eles disseram que como eles são, né, acostumados a fazer essas diligências, eles conseguem reconhecer o que que é um cheiro de defunto. Mas de cheiro de defunto que não era de um dia ou de dois. O cheiro que eles estavam sentindo era de quem já estava em decomposição. Então eles continuaram seguindo até que chegaram num cômodo da casa, que era bem no final assim. Quando eles abriram a porta, eles se aterrorizaram. Ele disse que nunca vai esquecer a imagem. Nunca. Aquela imagem ele não tira da cabeça. Ele assim, eu sou Rafaelo. Eu vivo muitas coisas. Eu já passei por muitas coisas. Mas eu nunca vi algo igual. Eram 10 crianças, todas enfileiradas. E no meio, no centro, existia um pentagrama ao contrário. Sabe aquele símbolo do bode? O próprio. Diz ele que tinha sido um ritual satânico. E ele falou que aquilo era muito triste de se ver. Todas as crianças estavam mortas, estavam putrefadas, outras já estavam assim, já em decomposição bem mais avançada e outras menos. E ele disse que todas estavam abertas sem coração. Era uma dó. Dava de ver, pelo requinte do corte, que as crianças foram matar, assim, arrancar do coraçãozinho viva. E todas as crianças entre 9 e 10 anos de idade. Ele disse que foi a pior cena da vida dele. E aí, então eles chamaram a polícia, né? E todos os corpos foram levados por ML. E as famílias, né? Foram gratas, porque as crianças foram encontradas. E ele disse que um belo dia ele foi chamado, ele e mais os outros soldados, numa igreja, num lugar que tinha. 2 dias depois que encontraram o corpo das crianças. Eles foram. Quando chegaram lá, eles disseram que eles foram anjos enviados por Deus para pegar aquelas crianças, porque elas não queriam ser encontradas. Elas estavam muito longe de casa. Aquelas crianças, os pais iam ficar sofrendo por anos sem encontrá-las. Porque como que eles iam encontrar os filhinhos? Se eles estavam a quilômetros de casa, no meio do nada, numa mansão abandonada. E serviram de oferenda para ritual satânico. Infelizmente. Então lá os pais vieram, cada um deles, agradeceram esses soldados. E ele disse que ele acredita no fundo do coração dele que naquele dia, naquela noite, ele foi usado por Deus. Que ele pôde ver aquela menina chorando e gritando naquela janela. Mas quando ele chegou lá, a criança já estava podre. Era impossível ela estar viva quando ele passou. Porque ele não levou mais de 4 horas para voltar. Seria impossível a garotinha ter morrido e estar fedendo a podre, e o corpo putrefando, porque ela era uma das crianças que estava deitada no chão. Ele disse que aquela criança foi um sinal de Deus para eles encontrarem aqueles corpos, e aquelas crianças descansarem em paz com cada uma na sua família, porque automaticamente aqueles anjos não estavam em paz naquele lugar. É por isso que eu digo, sabe, existem pessoas que têm capacidade para tudo, como aquele homem, agora há pouco tempo, né? Que pegou aquele garoto e simplesmente fez o quê? Simplesmente esquartejou o menino. Sem motivo, gente. Sem motivo aparente. Então tem pessoas que têm a coragem de tudo, tem coragem de fazer tudo, pode fazer tudo. Tem essa capacidade, né? Eu não tenho, gente. Eu não tenho essa capacidade nem de imaginar como uma pessoa pode fazer uma coisa dessa. Pra quem não tem coragem de matar um bicho, né? Uma galinha, um pinto, quanto mais um ser humano. Eu tento entender isso todos os dias, mas eu confesso que eu não consigo. Eu sou a Bruxa de Salem. Eu espero que vocês tenham gostado do relato do Rafael. Me desculpem, mas eu tô meio afônica porque eu estou com crise de rinite alérgica. Infelizmente eu tenho. E muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Um beijão bem grandão, tá?